Bom dia a todos. Hoje eu irei tratar sobre função de primeiro grau. Antes de a gente partir para a função de primeiro grau, primeiro é importante que a gente saiba o que é uma função de fato. Pois bem, uma função, na sua definição mais simples, é quando possuímos duas grandezas e elas se correlacionam entre si e uma delas depende da outra. Quando se diz que uma delas depende da outra, quer dizer que se uma delas for um certo valor, ela corresponderá a um único valor para esta outra grandeza. Não é muito fácil de entender assim, então eu vou colocar em um exemplo. Como, por exemplo, a velocidade e tempo. Quanto mais rápido você for até um certo local, menos tempo você vai demorar para chegar até esse local. Então temos duas grandezas, sendo a velocidade e o tempo, em que elas se relacionam e uma delas depende da outra. E o que é uma grandeza? Uma grandeza é algo que pode ser medido, como por exemplo a velocidade, o tempo, tamanho, isso pode ser medido, é uma grandeza. E essa é a definição mais simples do que é uma função. Tá, e uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau é chamada assim por conta que o expoente da incógnita, que seria o x aqui, que é a variável, tem valor de 1, então é de primeiro grau. Tá, esta função aqui é a função de f de x igual a meio x mais 2. Ela é uma reta. A função de primeiro grau sempre será uma reta. Ela é uma reta por conta que ela sempre cresce ou decai de forma constante. Nunca de forma exponencial ou variando, ou a reta nunca irá curvar. É sempre uma reta e crescendo ou diminuindo de forma constante sempre. Tá. Temos o A e o B, que no caso o A é o 0,5 e o B é o 2, sendo o A o coeficiente angular, que determina o ângulo formado da reta com o eixo x, e o coeficiente linear, que é o B, que indica onde a reta irá cortar o eixo y. Como podemos ver aqui, o B é 2 e a reta sempre corta no 2. Na definição que foi passada do outro slide, podemos ver aqui que os elementos do primeiro conjunto são chamados de domínio. E o que seria o domínio? O domínio é a projeção deste eixo, que é o eixo x, na reta, para que ela exista. No caso, o domínio desta função são os locais onde o eixo x, se projetado na reta, ele vai existir. No caso, se a gente pegar aqui do 1, do x1, e seguir para cima, onde ele bater na reta é domínio dessa função. No caso, o 1 é domínio da função por conta que ele existe nesta reta. E também temos o contradomínio ou imagem da função, que é daí como se fosse o domínio, só que do eixo y. É a mesma coisa. Nós pegamos da reta y e vemos aqui, por exemplo, o 4. Se puxarmos o 4 em direção aqui e ele bateu na reta, então ele faz parte da imagem da função. Como esta é uma função de primeiro grau e ela irá do infinito negativo até o positivo, a imagem da função e o domínio dessa função são a mesma coisa, são todos os números reais. Porque independente se for um número real muito baixo, como menos 1 milhão ou mais 1 bilhão, terá a reta lá e terá um x e um y para a reta. E basicamente é isto, que é a função de primeiro grau. Muito obrigado por assistir o vídeo, um abraço a todos, fiquem com Deus